Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Linkados na Área em Casa, o programa feito por nós, alunos da SPM de Jornalismo. Eu sou Gabriel Betting. E eu sou Arthur Pomares. E hoje o programa é um pouco diferente. A gente está gravando cada um em sua casa devido à pandemia. A nossa entrevistada de hoje é uma ganhadora do prêmio Vladimir Herzog e hoje ela é âncora do Globo News. Aqui conosco hoje, Aline Midler. Aline, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Estou em casa também, que nem vocês. Depois de um dia premiado, vocês escolheram um dia de cobertura intenso na Globo News. Todo dia é intenso, mas hoje, realmente, para além da pandemia, um momento de crise política bastante grave. Mas é isso, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Essa tem sido também a minha rotina. Eu estou falando com vocês de casa, numa sexta-feira. Final de semana não é de plantão, de descanso. Para recarregar para segunda-feira. Um prazer estar aqui com todos vocês. Agora roda a vinheta, que daqui a pouco tem mais Aline para vocês. Aline, a gente vai falar um pouco sobre o começo da sua carreira. Você já desempenhou várias funções dentro do jornalismo, né? Já foi pauteira, já foi diretora, repórter, apresentadora agora. No início da carreira, você imaginava desempenhar tantos papéis dentro da profissão? Não, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, isso já faz mais de 15 anos que eu me formei, eu tinha a ideia de que eu queria viajar o mundo, de que eu queria mostrar diferentes realidades do Brasil e também pelo globo. E eu tinha a percepção de que eu me enveredaria pelo caminho do impresso, escreveria para jornal, para revista, porque era o que eu consumia muito na época. Claro que lá atrás, anos 2000, eu também consumia muita TV, diferentemente de vocês hoje que consomem muito menos notícia pela TV. Mas mesmo assim eu gostava muito dessa ideia de escrever, né? De escrever. Eu lia muito papel, lia muito jornal impresso. Até hoje eu leio melhor notícias no impresso. Meu olho ainda é treinado, meu espírito é treinado para a leitura do papel. É muito curioso isso. Ainda estou num processo de transição para consumir mais rápido notícia no digital. Então, por conta disso, eu tinha uma ideia de que eu seria uma repórter de impresso, como a gente dizia na época. Nem sei se essa expressão existe mais hoje. E aí acabou que, quando eu estava no meu último ano da faculdade, já tinha passado por algumas experiências em impresso, aí eu fui aprovada num programa de estágio muito concorrido da Globo, em que eu me vi sem opção. Já que eu tinha sido selecionada, eu tinha que experimentar, era meu último ano de faculdade, eu tinha a chance de trabalhar numa das maiores empresas de comunicação do mundo. Então eu falei, vou. E aí eu nunca mais saí. Aí eu acabei virando uma profissional de TV, né? Todos os meus anos de trabalho, são 16 agora, foram em televisão, em diferentes redações, TVs abertas. Agora eu estou na Globo News, no Grupo Globo, mais na TV fechada, mas sempre em televisão. Comecei desempenhando papel nos bastidores como produtora, que é um pouco o caminho natural para a maioria das pessoas que começam em televisão. Não necessariamente você vai para o vídeo, mas quem vai para o vídeo geralmente começa de um ponto aí inicial de produção, de entender o que é muito importante, aprender o que é notícia, apuração. E aí, naturalmente, para quem de fato tem uma aptidão aí para o vídeo, para a comunicação com a câmera, acaba indo para a reportagem. Eu sempre falo que a reportagem, qualquer jornalista é repórter para sempre. Não importa o que faça, a veia é da reportagem. Você pode virar um âncora, um apresentador, como eu sou hoje, mas eu sou repórter acima de tudo. Isso vale também para os nossos comentaristas, né? O repórter é aquela pessoa, aquele profissional interessado nas histórias, questionador, todo momento, apurador. Então, eu acho que essa veia é a base de qualquer profissional jornalista. Mas aí depois você vai ganhando outros status ou outras posições, mas uma vez repórter, sempre repórter. Os meus grandes ídolos, âncoras ou não, apresentadores ou não, são ou foram grandes repórteres. Então, eu não tinha essa ideia de que eu me tornaria uma apresentadora de TV, mas a televisão foi uma grande descoberta para mim e eu acho que até hoje, apesar das transformações no mercado, na maneira de se consumir notícia, ainda acho que a televisão tem um poder de persuasão e de comunicação ainda bastante importante. Aline, e também você como uma mulher negra, tendo essa posição diferenciada no jornalismo, você sentiu algum desconforto em relação a isso
tanto no começo da sua carreira como ao decorrer da sua carreira? Desconforto não, acho que eu nunca senti desconforto, eu acho que eu já vivenciei, continuo vivenciando o desafio de qualquer profissional negro, não só no jornalismo, de ser ainda uma minoria nos espaços onde eu estou, mas essa relação com os espaços de ocupação, isso me acompanha desde sempre, na escola, na faculdade, nas redações de televisão. Isso acho que é um desafio, lidar com isso, entender esse processo, é um desafio para qualquer profissional negro em qualquer área. No jornalismo não é diferente. Então, eu nunca senti um desconforto. Eu sempre me senti muito desafiada por conta de ser ali uma das primeiras a estar nesse caminho, abrindo esse caminho para outras colegas, para outros colegas, mas isso só me serve de estímulo para continuar seguindo e, de fato, mostrando que é só uma questão de abertura, é só uma questão de oportunidade, é só uma questão, de fato, de mudar a cultura e trabalhar principalmente os preconceitos também dentro do meio jornalístico. Certo. Agora a gente vai mudar um pouco o foco, vamos falar um pouco sobre essa crise mundial que a gente está passando. No contexto dessa crise, você acha que o papel do jornalista está sendo mais valorizado por conta das notícias? Você acha que a notícia está sendo mais valorizada nesse contexto de pandemia? Sem dúvida, a gente tem falado isso diariamente na Globo News. Tem duas coisas que eu falo constantemente nesta cobertura, nesse último mês e meio principalmente. Um é, fiquem em casa, cada ação individual de vocês tem um impacto direto na preservação de vidas. E dois, informação é uma arma hoje contra o novo coronavírus. Primeiro, porque a informação te faz entender o que está acontecendo, e a informação bem apurada é uma arma também contra as fake news, que, como vem acontecendo há alguns anos, é um baita problema nessas coberturas, quando você tem que informar as pessoas, e é uma luta contra uma maré que vem em forma de enxurrada nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Então, usar os meios oficiais, através da grande imprensa, é uma luta, mas é uma luta que eu acho que, no final, a grande imprensa, os meios, de fato, com credibilidade, saem ganhando. É custoso, mas a gente sai ganhando, e acho que as pessoas também. Então, acho que nesse momento, cada vez mais, a notícia bem apurada e vinda de grandes veículos de comunicação, ela é ainda mais importante. Eu acho que tem ganhado um valor, conforme também as pessoas vão entendendo a responsabilidade delas na propagação também dessas notícias falsas. E então, eu acho que, na verdade, hoje a notícia, a grande imprensa, ganhou importância, ainda mais numa cobertura como essa, em que a gente tem que lutar contra essas informações falsas ou também vindas de fonte desconfiáveis. E então acho que a gente tem que olhar para isso diariamente, e acho que as pessoas também estão mais atentas a isso, que é ótimo. Aline, e eu queria saber mais profundamente como você sentiu a mudança de comportamento em relação ao público antes da crise? Porque você acredita que essa crise ela realmente aproximou os jornalistas do público? Olha, eu acho que o jornalismo vive esse desafio desde sempre, hoje mais, porque as pessoas hoje têm outras maneiras de consumir notícia, elas são geradoras de notícia. Então, essa ideia da hierarquia ou de colocar o jornalista, o gerador de notícia, num lugar diferente, acima, isso mudou muito. Está muito mais horizontal a relação com quem consome notícia. Então, eu acho que isso aumenta a nossa responsabilidade também de estar perto das pessoas e de ter humildade para entender o que as pessoas querem saber e como elas querem saber. E hoje esse canal está muito mais aberto. 5, 6 anos atrás, a gente não tinha como se comunicar tanto, no meu caso, com os assinantes da Globo News. Hoje eles estão ali diariamente. Eu recebo dezenas, às vezes centenas de mensagens de assinantes no Instagram, WhatsApp não porque é pelo meu celular, mas Instagram, Twitter, as pessoas me procuram, Facebook, hoje eu uso menos, mas também, quer dizer, então as pessoas me acessam e eu acabo usando uma parte do meu tempo para ouvir. Eu abro essas mensagens, às vezes não consigo ler todas, mas porque é uma maneira também de eu ter um termômetro do que essas pessoas estão sentindo e pensando. E eu acho que essas pessoas querem se sentir também perto da gente, observadas, olhadas, parte um pouco desse protagonismo na notícia. Quer dizer, olha, Aline, mas está acontecendo isso, me interessa. Essa cobertura que a gente está fazendo do auxílio emergencial de R$600 para os trabalhadores, que é um dos serviços mais importantes que a gente tem que prestar nesse momento, porque, de fato, há milhões de miseráveis ficando ainda mais miseráveis
e por uma atuação para a qual o governo não estava preparado, e não por ser esse governo, para qualquer governo, isso seria desafiador, localizar essas pessoas que estão empobrecendo. A gente vê o quanto é importante ouvir essas dificuldades, sair do nosso lugar de conforto, não, porque é difícil por isso, porque essas pessoas moram não sei aonde, não. Peraí, por que é difícil? Então, eu mandei uma mensagem nos grupos que eu tenho, falei, gente, quem conhece pessoas que moram em comunidades, que vivem essa situação? Contatei todos os líderes comunitários que eu conheço, porque eu queria ouvir essas dificuldades para conseguir, de fato, me aproximar dessa realidade. Então, acho que hoje isso está acontecendo mais e, felizmente, isso é um caminho também para a gente humanizar a notícia, que é algo que eu busco lá atrás, desde o começo da minha profissão, como é que, desde a minha carreira, desde o começo, como é que a gente humaniza a notícia, porque tudo, no final, se trata de pessoas. Mesmo quando você fala de números, mesmo do mercado financeiro, você volta para as pessoas. No final, por que isso interessa? Para quem eu estou contando isso? Por que é importante as pessoas saberem disso? E eu sempre tenho como pano de fundo também a busca por uma sociedade mais equilibrada, mais justa, menos violenta, em que eu acho que todo mundo vai sair ganhando. Isso é um olhar que eu sempre tive, mas eu acho que hoje existe uma demanda maior por essa humanização da notícia e por uma relação mais próxima com quem consome a notícia, o que eu acho ótimo, porque eu acho que esse é o caminho. Perfeito. Aline, você continua trabalhando em loco, né, no estúdio, na edição das 10. Quais medidas estão sendo tomadas no seu ambiente de trabalho para que as pessoas possam continuar trabalhando em meio à quarentena lá na Globo News? Muitas mudanças, assim como as recomendações vão mudando por parte da própria Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde aqui também, a gente também foi mudando. Devagar, a cada dia uma mudança, a cada semana, e cada vez mais rigoroso, né, o processo. Então, hoje, neste momento, a gente usa máscara o tempo todo, todos os funcionários da TV Globo, da equipe da limpeza, até o maquiador, até o apresentador. Claro, eu só tiro a máscara quando eu entro no ar, porque eu não consigo me comunicar com ela. Mas, tirando isso, todo mundo de máscara, tem álcool gel espalhado por toda a emissora, por toda a TV Globo aqui em São Paulo, sei que no Rio também é assim, toda a Globo está estruturada dessa forma, avisos o tempo todo para que a qualquer momento de sintoma, de uma sensação de mal-estar, a gente tem que procurar a chefia. Existe uma preocupação de fato para que toda a empresa esteja na mesma página, no que diz respeito a entender a gravidade do momento e da proteção individual de cada um. E a gente vai aprendendo dia a dia. É legal porque um vai chamando a atenção do outro. Logo na primeira semana em que a máscara se tornou obrigatória na Globo, quando teve também aquela mudança de recomendação, a gente chamava a atenção do outro, porque era novo para todo mundo. Então, fulano, põe a máscara. Hoje é muito difícil isso acontecer, porque todo mundo já está realmente treinado e, de fato, todo mundo está levando isso muito a sério, porque a gente sabe que se uma pessoa não seguir, isso impacta o coletivo. E acho que essa tomada de consciência do coletivo é uma das grandes heranças que essa pandemia pode deixar para a gente. O Aline, e claramente em relação à pandemia, você imaginava que um dia, no começo da sua carreira, você imaginava que você podia cobrir uma crise mundial como essa? E também eu gostaria de saber qual é o maior desafio de manter um programa diário como o Globo News que você faz no meio de uma crise dessas? Eu não esperava vivenciar, noticiar um episódio da história como esse. Quando eu falo da história, porque de fato isso vai marcar a história da humanidade, essa pandemia. Porque tivemos pandemias anteriores, claro, mas nenhuma que impactasse o coletivo dessa forma. De fato, a pandemia do novo coronavírus fez o mundo parar. Todo mundo, não importa a classe social, a conta no banco, onde mora, como vive, todo mundo teve que parar. Então, assim, acho que a principal mensagem que o coronavírus deixa é: nós não temos controle sobre tudo. Isso impactou o mundo inteiro, as economias do mundo inteiro, todos os profissionais. Eu tenho o costume de falar na Globo News durante o meu jornal, edição das 10, que a gente está enfrentando a mesma tempestade, só que em barcos diferentes. Mas está todo mundo balançando. Né? Alguns com um pouco mais de conforto, outros com menos, mas o quanto isso mostra para a gente a urgência de repensarmos muito o nosso modo de viver, o nosso modo de se relacionar. Então, não, eu não estava preparada para essa pandemia, acho que nenhum dos meus colegas imaginava viver algo assim. Todos os médicos que eu entrevisto diariamente falam a mesma coisa, ninguém estava preparado fisicamente, emocionalmente, tecnicamente. É uma pandemia que, diferentemente das outras, você não sabe como tratar o coronavírus. Não existe uma vacina, não existe um antiviral para ele. Então, a ciência está avançando numa velocidade inédita também, numa busca por caminhos de tratamentos mais eficazes. É uma doença que ainda é muito desconhecida em vários aspectos, está sendo conhecida aos poucos também pela comunidade médica. Então, assim, está todo mundo aprendendo junto. Isso é muito desafiador e muito bonito também.
é difícil adjetivar o bonito nessa hora, mas existe uma beleza, eu sempre falo, na mobilização social que vem crescendo em torno disso, a nossa capacidade de ser solidário, a nossa capacidade de olhar para fora da nossa realidade. Então, eu acho que ninguém estava preparado, mas acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Eu tenho muito orgulho quando eu observo os meus colegas na Globo News, nos outros canais, a imprensa, os meus amigos, as pessoas de fato entendendo a importância do trabalho essencial hoje do jornalista. E na Globo News, eu acho que o maior desafio para mim nem é fisicamente, apesar de hoje eu estar em média 4 horas por dia no ar. Isso por si só já é bastante exigente. Mas é como buscar diariamente, mesmo com todas as mudanças que acontecem também a cada dia, encontrar o tom mais certo, assim, o tom certo para conseguir comunicar com responsabilidade, mas ao mesmo tempo com sobriedade, mas ao mesmo tempo levando a minha emoção, a minha verdade, a minha humanidade nas coberturas, porque a gente está noticiando mortes o tempo todo, a gente está noticiando vidas que estão se perdendo em condições muito adversas. Então, assim, são muitas pontas dessa cobertura que você tem que juntar no mesmo dia, ao mesmo tempo. Então, para mim, o mais desafiador é isso, como encontrar a melhor maneira de fazer uma cobertura honesta, sabe? Que seja justa com todo mundo que está acompanhando a gente, que dê conta de todos os impactos que essa pandemia está tendo nesse momento. Aline, eu gostaria de saber, para finalizar, qual você acha que é um legado que pode ser deixado após a pandemia e como as pessoas estão percebendo mais que o jornalismo é um serviço essencial da sociedade? Eu gostaria de saber como você acha que vai ser o legado dessa pandemia para o jornalismo. Eu acho que essa pandemia deixa um recado para todo mundo sobre humildade. Eu lembro que um dos discursos que mais me chamaram a atenção do Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, foi quando ele disse a gente precisa de humildade para vencer essa pandemia. E faz todo sentido isso, porque isso vale para os governos, para as autoridades, para as sociedades, e para os jornalistas e para todos os profissionais que estão diretamente nesse fronte. Nem dá para comparar, obviamente, a relevância e o peso dos profissionais de saúde que estão, de fato, colocando a vida deles em risco diariamente para cuidar dos pacientes, enfrentando muitas vezes condições inadequadas de trabalho, por falta de equipamentos, pelas circunstâncias, de fato, inesperadas. Mas eu acho que o jornalista sai dessa cobertura, vai sair, tenho certeza, consciente do seu papel na transformação das sociedades, na capacidade que a gente tem da comunicação, a força da comunicação, de fato, para nos unir no objetivo comum, porque no final o jornalismo hoje, além de informar o que está acontecendo na ciência em relação a avanços no enfrentamento a essa pandemia, além de informar sobre as medidas que estão sendo tomadas no Brasil e no mundo para conseguir dar conta de todos os efeitos sociais, na saúde, econômicos que esse vírus está causando nesse momento, a gente também está sendo um elo de ligação entre tudo isso. É ali onde a gente consegue mostrar o quanto um vírus invisível, tão desconhecido e tão brutal, o quanto a gente precisa olhar para todas as frentes nas quais ele tem impactado e como o jornalismo acaba sendo um elo para mostrar tudo isso para as pessoas. Eu acho que quando a gente consegue mostrar o elo de tudo isso, a gente mostra o quanto a gente está interligado, conectado, o quanto a gente é dependente um do outro. Então, eu acho que para o jornalismo também fica uma lição de humildade para cada profissional também com relação ao nosso papel, de que a gente é parte de uma cadeia. É muito extensa e que só é poderosa o suficiente para enfrentar o que a gente está enfrentando se todo mundo realmente ficar unido do mesmo lado, apesar de toda... Claro, existe uma competição, existe uma busca por uma audiência, somos parte de uma empresa de comunicação, mas você vê que tem uma mobilização humana em torno disso e eu acho que o jornalista não pode perder essa humanidade. Eu acho que vira e mexe eu percebo esse risco acontecendo o tempo todo por parte de colegas, mesmo da minha parte, da gente de fato esquecer o que a gente está fazendo, esquecer que a gente está comunicando para as pessoas e que a gente tem que se envolver com as pessoas. E que se envolver não é ruim. É importante desde que a gente, claro, encontre a medida certa desse envolvimento, né? Mantendo sempre a sobriedade em tudo que a gente faz. Então, eu acho que o jornalista sai entendendo que a gente tem que ser humilde demais e, ao mesmo tempo, confiante do papel que a gente tem no momento em que a gente é muito atacado, em que a gente foi muito atacado, né? Nos meses que antecederam a pandemia, a imprensa, não só aqui no Brasil, mas globalmente vem sendo atacada muito pelo momento crescente aí de governos autoritários. Então, eu acho que a gente reforça o nosso papel, mas também sempre de olho na humildade que a gente tem que ter para conseguir alcançar as pessoas que a gente precisa. Muito importante o que você falou.
Aline, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria deixar um recado aí pro pessoal de casa para lavar bem as mãos e, por favor, respeitem a quarentena, não saiam de casa. É isso. Valeu, gente. Fiquem em casa o máximo de tempo possível. Vocês ajudam a salvar vidas, é o que eu tenho dito diariamente. Força, amor, tolerância e muita empatia. Vamos passar por isso juntos. Muito obrigada, meninos, pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês. Então, galera, eu queria agradecer ali novamente por dar um tempo pra gente. Esse foi o Linkado na área em casa e até a próxima. Eu sou Gabriel Betting, esse foi o Arthur Pomares e é nóis.